Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui mais um ano no Gideões Missionário. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu já quero agradecer ao Espírito Santo de Deus por ter nos trago neste lugar e ter dado mais uma vez essa oportunidade de falar do nome do Senhor Jesus. Também ao meu pastor Samuel, qual estamos com a caravana de 90 pessoas, juntamente da igreja de Santa Mônica, Vila Velha, Espírito Santo. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Ensinava num sábado em uma das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Mulher, está livre da tua enfermidade. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, e em algumas partes a qual me chama a atenção no Evangelho, foi quando Jesus ele estava ensinando num sábado em uma das sinagogas. E para a igreja entender o que é uma sinagoga, é como se fosse a igreja nos tempos de hoje. Na sinagoga ela tinha toda a liturgia de um culto como nós temos. A sinagoga tinha os louvores, tinha a palavra, tinha o momento da oferta. As sinagogas eram comandadas ou lideradas por escribas, por fariseus, por sacerdotes e chefes das sinagogas. Interessante que Jesus ele para o culto por causa de uma mulher, que a Bíblia diz que ele já estava ensinando, mas ele para dar atenção à mulher. Ele presta atenção que uma mulher entrou encurvada naquele lugar. Ele para e presta atenção e vê que tem alguma coisa errada com aquela mulher. A Bíblia vai nos dizer que há 18 anos essa mulher frequenta a sinagoga. Há 18 anos essa mulher frequenta o mesmo lugar. Há 18 anos essa mulher, ela sai de casa com essa enfermidade e vai para o culto. Há 18 anos essa mulher está impossibilitada de andar, mas ela vai para o culto. Às vezes você não consegue o terno novo, não vai para o culto. Às vezes não consegue a sandália nova, não vai para o culto. Mas essa mulher tem uma enfermidade, há 18 anos está indo para o culto. Há 18 anos ela está indo atrás da cura dela. Me chama a atenção, porque há 18 anos fariseu não vai prestar atenção nessa mulher. Há 18 anos ela entra e sai na sinagoga e ninguém observa essa mulher. Mas só que naquele dia Jesus está no culto. E o culto que Jesus está é diferente. Por quê? Porque culto de fariseu, cego não enxerga. Culto de fariseu, mudo não fala. Culto de fariseu, paralítico não anda. Mas culto que Jesus está, a enfermidade vai embora. Culto que Jesus está, mudo fala. Culto que Jesus está, paralítico anda. Culto que Jesus está, alguma coisa acontece. 18 anos. Fariseu não se importa com essa mulher, mas Jesus está no culto e Jesus se importa. Jesus está no culto e Ele se importa com o teu problema. Talvez você está aqui, não com a mesma enfermidade dela, não está torto visivelmente como ela, não está
gente como ela, mas você saiu de casa e alguma coisa você deixou torta na tua casa. Talvez seja o teu filho, talvez seja o teu casamento, talvez seja o teu marido, mas o Senhor está dizendo: eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto. Interessante, quando nós vamos estudar sobre a enfermidade dessa mulher, segundo o dicionário de anatomia do Orlando, a gente vai entender que essa enfermidade que faz essa mulher andar encurvada se chama cifose torácica excessiva. A gente sabe que a coluna é o pilar do corpo, é o que mantém nosso corpo de pé. Às vezes um simples probleminha na coluna faz com que você sinta a dor nas costas e comece a andar encurvado. Só que a Bíblia diz que não era um problema qualquer, porque há 18 anos essa mulher ela anda olhando para o chão. Há 18 anos essa mulher está com essa enfermidade. E eu acho lindo na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que quem prendia essa mulher era Satanás. Quem prendia a filha de Abraão era Satanás. Quem fazia essa mulher olhar encurvada, andar de cabeça baixa, era Satanás. É interessante que Jesus vai observar que aquela mulher entrou no culto. Talvez quando essa mulher saiu de casa, os vizinhos vão olhar para ela e vão dizer: há 18 anos ela anda desse jeito. Há 18 anos coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para o culto. Só que o filho dela continua torto. Há 18 anos coloca a Bíblia debaixo do braço, vai para o culto, mas o marido continua torto. Ei, não importa, porque Jesus está no culto nessa noite. Jesus está no culto nessa noite. Jesus está no culto nessa noite. A Bíblia, quando fala que Jesus está no culto, ele para o ensinamento. Ele para de ensinar e vai fitar os olhos naquela mulher. Ele vai chamar aquela mulher. Primeiro ele vê. Talvez você já entrou aqui com algum problema. Talvez você já cantou torto. Talvez você já pregou torto. Talvez alguma coisa está acontecendo. E aí você acha: ninguém está me vendo, pastor não me vê, ninguém está me vendo. Só que Jesus está no culto e ele vê. E quando ele vê, ele chama. Mas ele não chama para envergonhar, ele chama para colocar no lugar, ele chama para acertar, ele chama para consertar. A Bíblia vai dizer, e a gente sabe que na época, algumas sinagogas, na época de Jesus tinha 450 aproximadamente sinagogas. Alguma era permitida a mulher entrar, dependendo da região. Outras sinagogas não era permitido mulher entrar. Só que essa mulher, ela estava em uma das sinagogas que era permitida ela entrar. Porém ela tinha o lugar dela, ela tinha o canto dela. Porque mais à frente, nas cadeiras principais, estavam os mestres, os doutores, os da lei, os fariseus. Só que Jesus não se importa. Ele chama aquela mulher e ela vem à frente. O problema é quando Jesus chama e a gente não quer ir. O problema é quando Jesus está chamando e a gente não vai. Só que Jesus chama e essa mulher ela vai à frente. Depois que Jesus chama, Jesus toca nessa mulher. Depois que ele toca, a Bíblia diz que foi logo. Ó, irmã Neide, eu já estou aqui desde o primeiro dia, mas Jesus está no culto, ele dizendo que vai ser logo. Ó, irmã Neide, eu já estou aqui desde sábado, mas Jesus está no culto, ele está dizendo que vai ser logo. Logo aquela mulher se endireita. Quando a gente estuda dessa enfermidade, já fechando esta mensagem, a qual nos foi dado o tempo de 10 minutos, a gente entende que a coluna vertebral, entende quem é espiritual, tem 7 vértebras cervicais, tem 12 vértebras torácicas, tem 5 vértebras lombares, tem 5 vértebras sacrais e tem 4 vértebras coxigenas. Ô, irmã Neide, não estou entendendo. Faz as contas. 7 vértebras torácicas, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxigenas. Não estou entendendo ainda. A gente sabe que na Bíblia Sagrada, na simbologia, a mulher simboliza a igreja. A gente sabe que significa igreja. Só que se você somar todas essas vértebras, vão dar 33 vértebras. E se a mulher simboliza a igreja e 33 vértebras, tem alguma vértebra torta,
Jesus morre na cruz do Calvário com 33 anos de idade, dizendo: eu vou botar a minha igreja de pé, eu vou botar a minha igreja de pé. A minha igreja não vai andar encurvada, a minha igreja não vai andar de cabeça baixa, a minha igreja não vai ser envergonhada. Ainda que o diabo queira envergonhar a igreja, ainda que o diabo quer que a igreja ande de cabeça baixa, mas Jesus está no culto, Jesus está no culto, Jesus está no culto, está endireitando a igreja dele nessa noite. Sete vértebras, Manejo me prova na Bíblia, 7 vértebras cervicais, essas vértebras que temos aqui, no Apocalipse do capítulo 2, no versículo 1, diz que ele anda no meio dos 7 castiçais, ele anda no meio da igreja, ele está no meio da igreja, ele se manifesta no meio da igreja. Porque 12 vértebras torácicas? Apocalipse capítulo 21, versículo 12, diz que no muro da cidade santa tem 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, 12 apóstolos porque é o pilar da igreja. Também 5 vértebras lombares, Mateus capítulo 25, no versículo 2, 2 grupos de pessoas, 5 pessoas vão levar a igreja a sério, a palavra de Deus a sério, a obra do Senhor a sério, mas 5 dessas virgens são imprudentes, vão fazer obra do Senhor relaxadamente. Também nós temos 5 vértebras sacrais, simbolizando os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, livro da criação, da lei, do ensinamento. Por que vamos fechar com 7, Manejo? Porque no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura da terra, porque aos 4 cantos, se a terra é redonda e não tem canto, norte, sul, leste, oeste, não pare agora, igreja, não pare agora, porque Deus é contigo. Eu não sei o que tem torto dentro da tua casa, eu não sei o que está torto dentro do teu lar, mas eu quero te dizer uma coisa: quando você sair desses gideões missionários, quem te viu sair do teu estado de cabeça baixa, vai ver você voltando de cabeça erguida, vai ver você voltando de cabeça erguida. Quem pode dar glória, dá glória. Quem pode dar glória, dá glória. Glória a Deus. Glória a Deus.